Graças a Deus, sejam bem-vindos, Deus abençoe a cada um, que a paz de Cristo esteja com todos nós nesse momento. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira no altar, mais uma quarta-feira na presença de Deus. Estamos nos reunindo aqui do local onde nós, com todo carinho, com toda preocupação, nós transmitimos os cultos da Igreja Batista Nova Esperança. Aqui embaixo, para quem não sabe, aqui embaixo está o local, o espaço onde nós celebramos a Deus, onde aprendemos mais do Senhor. E você é nosso convidado a estar com a gente aqui, se você mora aqui perto, a partir das 6 horas nos domingos. A gente está tendo aqui o nosso culto presencial com todas as recomendações, de acordo aí com as medidas de segurança por conta da pandemia que a gente tem vivido. Mas a nossa oração hoje é que Deus fale com você, é que Deus toque no seu coração de alguma forma. Tem um texto que eu separei aqui para a gente ler, de Oséias 6, no versículo 3, que diz o seguinte, Velho Testamento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Você quer algo de Deus? Se aproxime de Deus. Quando a gente se reúne como igreja, mesmo de forma impessoal como agora, você está se aproximando de Deus. Você está, qual o teu motivo que você entrou aqui nesse momento? Que você está assistindo esse vídeo, que você entrou nesse momento aqui de live, de transmissão online? É porque você está buscando algo de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos fala com autoridade que, como o sol nasce toda manhã, é certo, ele vai te ouvir, ele vai se aproximar de você se você continuamente buscar o entendimento de Deus, continuamente você prosseguir em conhecê-lo. Então isso é através da oração, isso é através da comunhão como igreja, isso é através do estudo da sua palavra, da Bíblia, da palavra de Deus. Isso tudo faz com que você se aproxime, que você conheça mais a Deus. E aí você consegue entender qual é a sua vontade. O momento hoje que a gente está se reunindo nessa quarta-feira é exatamente para isso, para adorar a Deus através da música, para orar, falar com Deus, ter proximidade com Deus através da intimidade da oração, para ouvir a palavra de Deus através daquilo que vai ser trazido, através do homem de Deus. Então isso tudo faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Então nesse momento agora, você está em casa, entenda que a sua casa agora se tornou um local de adoração. Então, se você puder, desliga a sua televisão, tira qualquer tipo de distração que possa te atrapalhar, fecha a sua janela, fecha a sua porta, para que ninguém te incomode, deixa aí o celular no vibrador, ou então no silencioso, desligue ele se for o caso, se você estiver acessando pelo computador, pela TV, mas concentre-se nesse momento, que eu creio, eu acredito, que no momento que você vem de coração aberto, se aproximando de Deus, buscando algo dele, com certeza, assim como o sol nasce todos os dias, ele vai se mostrar para você, ele vai se revelar para você. Que Deus continue te abençoando. Vamos adorar? Vamos louvar a Deus? Vamos ouvir aqui o que o pessoal aqui da música aqui preparou pra gente. Epifânio e Jaque, ou então a equipe de louvor, estão com a palavra nesse momento. Boa noite, irmãos, na paz, que hoje seja uma quarta muito abençoada, que os louvores possam falar muito aos corações dos irmãos e que a palavra que o pastor trouxer para nós seja diretamente do trono do nosso Senhor e que abençoe a cada um. Vamos começar louvando ao Senhor com um hino chamado Há um Doce Espírito Aqui. Feche seus olhos, que nesse momento você traga para si a memória daquilo que pode te trazer esperança, que o Espírito Santo possa estar neste lugar aí com você, na sua casa, passando sempre coisas boas, que esteja realmente consolando você nesse momento.
do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Bom é louvar ao Senhor, bom é cantar louvores ao Altíssimo. Salmo 92 fala isso. É muito bom poder adorar a Deus. É uma das características do cristão, ter esse prazer, a alegria em celebrar a Deus. Isso é bom, gente, é agradável. Graças a Deus por isso. Deus continue nos abençoando nesse sentido. No final do culto, nós vamos ter um momento de oração. Eu gosto sempre de separar aquele finalzinho ali para fazer uma oração pelas pessoas que pedem, né, que fazem os seus pedidos. Você que está aqui com a gente, vai descrevendo o teu pedido de oração aí. Ó. Você que está pelo YouTube, descreve aí. Você que está pelo Facebook, descreve aí. Se você está no site da igreja, www.batistanovesperanca.com, tem ali no Fale Conosco, você pode ali descrever o teu pedido ali. Se você está no Facebook, pode procurar ali no privado, né, escrever. Você que tem o WhatsApp da igreja ou tem o meu WhatsApp pessoal, manda ali. No final nós vamos fazer uma oração especial por você. Nós cremos no poder da oração. Eu já fui alcançado em muitos momentos e também alcancei, né, muita coisa através da oração. A oração é relacionamento, é intimidade com Deus. Então nós teremos essa oportunidade no finalzinho ali para fazer essa oração específica por todos que nos acompanham. Né, como eu disse na semana passada, o pastor geralmente ele faz uma oração no final da sua palavra, mas nós vamos reiterar a sua oração, né, continuar, digamos assim, na mesma vibe, né, no mesmo espírito de oração, e a gente vai no finalzinho fazer uma oração por vocês também. Para você que nos conhece, para você que nos acompanha, né, o pessoal que está distante, que não pode vir aqui ao local de culto, você tem aí a oportunidade de poder contribuir conosco, né, trazendo as suas ofertas, seus dízimos, suas ofertas para o pessoal do trabalho do Ministério Infantil ou para a ação social. Graças a Deus, como você já sabe, nós temos aí agora uma conta bancária. Então está aí pelo QR Code, aí você vai saber mais sobre isso. Se por acaso você não tem como acessar o QR Code por um scanner, não tem problema. Você pode acessar o site da igreja, que foi esse que eu mencionei agora há pouco, batistanovesperanca.com, e ali você vai ter todas as informações de como nos ajudar de alguma forma. As suas ofertas têm sido bênção para nós. Né? Nós temos pessoas que nos ajudam aí via online. Isso tem sido bênção para a gente, principalmente nos momentos que a gente ficou de quarentena mesmo, que ninguém podia vir à igreja. Poxa, ajudou, graças a Deus. Deus abençoe e continue a multiplicar. Então, isso é uma porta que Deus nos deu oportunidade, né? Uma porta aberta, e graças a Deus isso tem sido bênção para a gente. Graças a Deus. Tem aí o PicPay, né? Estamos usando as ferramentas da tecnologia que nós temos aí para, de alguma forma, conseguir, né, esses recursos para poder continuar o trabalho aqui. Nós temos sonhos, gente, vocês não têm ideia do que passa nas nossas cabeças, né, de sonhos, né, de alcançar outros lugares, mas isso, obviamente, somente pela fé, obviamente, mas também por recursos financeiros. Nossa igreja, para quem conhece, nós somos uma igreja aqui da Vila Cruzeiro, nós estamos aqui desde 1983, muita gente na igreja infelizmente está desempregado, né? Uma igreja que, graças a Deus, tem a consciência de estudar, né? de profissionalmente se preparar. Nós temos uma igreja hoje, né? Eu fiz uma estatística há pouco tempo, se não me falha a memória agora, acho que 69% da igreja, porque a igreja hoje a maioria é jovem adulto. Nós éramos de uma faixa mais adolescente, os adolescentes cresceram, e a igreja hoje é de maioria de jovem adulta, mais ou menos ali. Então nós temos aí mais ou menos 69%, se não me falha a memória agora, se não estou equivocado, de pessoas formadas. Então a igreja, pessoas formadas, pós-graduadas, mas a gente vive aí, e muitos irmãos aí, né, com problemas com relação a emprego. Então nós vivemos aí pela fé. Graças a Deus nós temos aí conseguido se manter, graças a Deus. É Deus, gente. É porque essa obra, a igreja, ela não é do Michel. A igreja não é do irmão XY. Não, a igreja é de Jesus. Isso aqui é uma agência apenas do reino de Deus. É uma estrutura que Deus nos deu aqui, desde 83, para a gente poder administrar e reunir o povo aqui dentro. Então, graças a Deus, Deus tem nos mantido. Essa igreja foi conhecida nos anos 80 como a igreja do feijão, né? Eu lembro bem pouquinho disso,
que era bem pequena aqui na igreja, mas foi bênção. Já fizemos aqui ações sociais, eu lembro que fizeram fila aqui para ser atendido por médicos, e a gente tem um sonho, eu tenho um sonho, quem me conhece, eu compartilho isso, eu aprendi que eu tenho que compartilhar os meus sonhos, eu tenho um sonho de fazer desse lugar aqui não só um hospital espiritual, não só um acampamento de guerreiros, mas também separar um espaço desse local aqui para ser um hospital também, para ajudar pessoas aqui desse lugar. É um sonho. Vamos ver quando Deus vai permitir que esse sonho se concretize. Mas nós agradecemos por aqueles que são liberais, que nos abençoam, os próprios membros da igreja, que com o seu pouco ali contribuem. Isso é bênção. Graças a Deus por isso. Então, fica aí aberto esses canais, quando você puder, quando você quiser. Nos abençoe com essas ofertas que, para você que conhece e quiser conhecer mais, pode vir aqui pessoalmente, você sabe onde esses valores são empregados. Então, que Deus abençoe a cada um. Obrigado aí pela oferta e pela liberalidade de cada um. Vou passar agora para o pastor Márcio, que vai trazer uma mensagem daquilo que Deus falou ao seu coração. Espero que isso alcance o teu coração também. Lembra do que eu falei no início. Espera e faça desse momento o seu momento de reflexão. Como eu disse no início, fecha a tua porta, fecha a tua janela, silencia tudo que possa te atrapalhar e fique atento ao que Deus vai falar com você através da reflexão, da meditação da palavra de Deus, que é dali que você desenvolve a fé, é dali que você ouve mais do que Deus tem para falar para você. Não se esqueça, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, e Ele vai se aproximar de você. Deus abençoe você, pastor Márcio, está com a palavra aí em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, hoje no dia 22 de julho, quarta-feira no altar. Como é bom estar ouvindo essa porção da palavra cantada ao nosso coração. Esses louvores me fizeram lembrar do cuidado de Deus, lembrar o quanto Ele é maravilhoso, e é muito bom estarmos compartilhando dessa fé. Vocês não sabem como é gostoso para mim estar aqui falando sobre o que Deus tem feito na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida também. Então, para começar, antes de estarmos meditando na palavra de Deus, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo agora nesse momento, através dessa live, e aqueles que estarão assistindo depois através da gravação desse culto. Muito obrigado pela tua presença. A Igreja Batista Nova Esperança, ela tem sido uma referência para muitas vidas. Eu fui fruto desse projeto, mesmo pequeno, muito criança, ainda com 11, 12 anos de idade, eu conheci a palavra de Deus através desta igreja. E foi ela que iniciou todo esse projeto de Deus na minha vida. Quero agradecer também ao pastor Michel mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Deus abençoe a sua vida e todos da família Nova Esperança. Meus queridos, antes de nós começarmos a meditação da palavra dessa quarta-feira no altar, eu sempre gosto de começar com uma oração. Mesmo sendo uma live, mesmo sendo uma programação online, eu quero agir da mesma forma como eu sempre agi antes das ministrações no culto presencial. Eu não sou nada sem a graça de Deus. E essa palavra jamais terá o efeito que ela precisa realizar na sua vida se eu não tiver a direção de Deus, se o Espírito Santo não me usar como instrumento nas mãos dele. E nesse momento agora, o mais importante é que ele seja a figura principal dessa celebração, desta palavra, e eu seja apenas o seu servo, o seu canal, o seu instrumento a falar o teu coração. Então, eu queria convidar você, independente da religião que você professe, independente do que você acredite, que você, agora, nesse momento, você, junto comigo, acompanhasse nessa oração. E todos aqueles que fazem parte da família de Deus, estão em comunhão com a família IBNE, Igreja Batista Nova Esperança, ou de um outro ministério, esteja também agora ligado comigo nessa oração. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela honra, pela ilustre oportunidade de estarmos nessa quarta-feira no altar, nesse dia dessa live, e também aqueles que estarão assistindo depois, através do nosso canal do YouTube, através lá do Facebook, a gravação desse culto. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a cada um
de uma forma poderosa e que possamos sair daqui, terminar esse culto com um coração cheio de esperança, com nossas alianças com o Senhor renovadas e com um propósito maior na nossa vida, com uma vida com sentido, com uma vida com um propósito, com uma vida com uma razão maior. Muito obrigado, Senhor. Libera a porção da Tua palavra aos nossos corações e que Tu cresças e eu seja apenas esse pequeno servo a ser usado como instrumento nas Tuas mãos para ministrar a Tua igreja. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de meditarmos agora, já fizemos a nossa oração e eu queria pedir a você para que você nos ajudasse agora nesse momento. Você está assistindo essa live através do Facebook ou através do nosso canal oficial do YouTube. Nós somos missionários nesse tempo que nós estamos vivendo. E missões hoje, ela se ramifica através de várias ações. Foi tempo em que ser um missionário você precisava, melhor dizendo, se deslocar para uma região distante, fazer uma longa viagem. Hoje, através das redes sociais, nós podemos alcançar pessoas em vários lugares do mundo. O nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais, o Facebook, ela tem alcançado vidas em outros países também. E tudo isso porque você tem sido um missionário digital através desse ministério. Você tem se enganjado, você tem se comprometido em estar divulgando essas mensagens. Então, eu queria pedir 3 coisas que eu tenho sempre falado para vocês. Use nesse momento 3 princípios importantes nesse tempo de evangelismo digital. Esteja sempre com a sua Bíblia impressa na sua mão, porque sempre falo, a maioria das pessoas utilizam um smartphone para assistir às lives. Então é muito importante você ter a Bíblia de papel, a Bíblia impressa, para que você possa acompanhar tudo que nós iremos falar. Segunda coisa importante, caso você esteja assistindo essa live sozinho, tenta ficar num ambiente mais reservado, para que você não venha perder a sua atenção, para que você possa estar ligado 100% nesse momento. Prometo para você que essa live ela está sendo cronometrada, eu não vou extrapolar, não vou estourar no meu tempo. Então vai ser uma mensagem bem objetiva. Então esse tempo que você estiver aqui, fique ligado conosco. Corpo presente, mente presente. E a terceira coisa importante é que você, como um missionário digital, utilize agora os seus recursos para divulgar essa mensagem. Coloque na linha do tempo do teu Facebook, coloque lá, chame seus amigos para assistir junto com você, dê o seu like e faça os seus comentários para que esse vídeo lá no Facebook ele possa ser transmitido por o maior número de pessoas possíveis. Caso você também não nos siga lá no Facebook, nos siga, isso é importante, para que sempre que nós estivermos ao vivo aqui ou disponibilizando algum conteúdo você tenha acesso. Se você estiver nos assistindo através do canal do YouTube, melhor ainda. O canal do YouTube é uma plataforma muito poderosa. Ela alcança um número muito grande de pessoas. Mas para que isso aconteça, você também precisa fazer o seu dever de casa. Se você ainda não se inscreveu no canal da IBNE, da Igreja Batista Nova Esperança Vila Cruzeiro, faça isso agora. E não se esqueça, tá? De você acionar aquele sininho, que são as notificações. Porque só assim, quando nós estivermos também inserindo conteúdo ou estivermos numa live, você vai estar sendo notificado por isso. E não deixe de dar o seu like, o seu joinha e colocar lá os seus comentários. Compartilhe também esse vídeo do canal do YouTube também nas suas redes sociais. Copia e cola, coloca lá nos teus grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, porque eu tenho certeza que muitos serão abençoados através dessa sua ação. Amém? Muito obrigado aí pela tua atenção. Vamos meditar na palavra? A palavra que eu quero meditar com vocês hoje é uma que Deus falou no meu coração poderosamente. É uma palavra que está lá em Deuteronômio capítulo 29. Vou ler apenas 2 versículos. Deuteronômio capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 12. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento para acompanhar nessa leitura. Deuteronômio capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 12. Nós vamos falar sobre o Pentateuco, o 5º livro escrito por Moisés, Pentateuco, tá? Então, se você não conhece Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? É o 5º livro da Bíblia. Vamos ler? Tá ok? Deuteronômio capítulo 29, do versículo 10
ao versículo 12. Assim diz o texto: Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças da vossa tribo, vossos anciãos, vossos oficiais e todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas meninas e os estrangeiros que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de águas. Versículo 12. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Amém? Vou falar hoje sobre o Deus que chama ao compromisso. E eu quero usar aqui o quarto discurso de Moisés para o povo de Israel. Antes, é o quarto e também decisivo discurso dele, antes dele passar a missão para Josué. Passar literalmente o cajado para Josué. A narrativa desse texto, ela se encontra num momento muito importante do povo de Israel. Pela primeira vez, depois de 40 anos, Israel já está pronto para receber essa grande missão, que é conquistar a terra prometida. Só que com uma observação, Moisés não entraria nessa conquista. Quem iria assumir agora esse projeto seria o seu sucessor, Josué. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é uma coisa muito importante. Diante desse grande chamado, diante dessa grande convocação do arraial de Israel, de todas as tribos, de todas as pessoas, de todos os grupos sociais que se formaram durante todo esse período de peregrinação desse grande povo, do povo de Israel, ainda nômade, ainda em deslocamento, sem uma terra própria, esse discurso, esse quarto discurso de Moisés, ele é um chamado ao compromisso. Para que a gente possa entender um pouquinho do que isso representa, eu quero falar para você o que representa a palavra compromisso. Sempre em qualquer avaliação, seja em qualquer tipo de entendimento sobre qualquer coisa, a gente precisa primeiro entender o que ela significa. E aí eu fiz aqui uma didática muito simples, e você pode fazer também na sua casa depois. É só você pegar um dicionário ou buscar um dicionário online, você vai encontrar algumas definições muito interessantes sobre a palavra compromisso. E aí eu peguei uma aqui, tá? O Dicionário Aurélio diz para a gente o seguinte: o que significa a palavra compromisso? Primeiro, compromisso, ele é um substantivo masculino. Ele ordena, ele dá ordem, tá? Então, a gente começa a perceber que esse substantivo masculino, ele tem uma definição muito própria, muito objetiva. O que significa compromisso no nosso dicionário da língua portuguesa? Compromisso significa a obrigação assumida por uma ou diversas partes, significa também acordo e pacto, algo que não pode ser interrompido. Eu achei muito interessante essa definição do dicionário da língua portuguesa, e eu queria destacar aqui duas palavras que eu achei assim muito objetivo para que a gente pudesse começar aqui a falar um pouco sobre esse texto. Duas palavras. A primeira é obrigação, uma obrigação. Segundo, pacto. Eu quero falar sobre obrigação e falar sobre pacto. Você também pode substituir a palavra obrigação por acordo, tá? Porque também tem o mesmo significado, a mesma conotação dentro da definição de compromisso. Então, se você achar que obrigação é algo assim muito descontextualizado, então não vai ser erro você olhar e ver acordo, tá? Então, acordo ou obrigação e pacto. Então, o Senhor, ele fez um pacto conosco. Ele fez um acordo. E nós temos, através desse pacto, desse acordo, uma obrigação. Uma obrigação não por ser, no sentido da palavra, de ser obrigado, mas de cumprir esse objetivo, de cumprir esse acordo firmado. A primeira aliança que Deus fez com o homem foi lá no Éden. Deus, ele fez uma aliança linda com o homem. E essa aliança foi quebrada, esse pacto foi quebrado, esse acordo foi quebrado. E isso gerou muitas perdas, isso também gerou consequências de efeitos muito ruins.
e negativos que até hoje nós sentimos ele. E o Senhor lá, ele fez uma aliança conosco. E essa aliança, ela se consolidou no Calvário, quando Jesus, ele entregou o seu sangue, o seu próprio sangue, o seu próprio corpo, ele se entregou por nós na cruz, e através do seu sangue, nós recebemos a oportunidade de firmarmos uma nova aliança. Essa aliança agora seria um pacto de sangue. Queridos, quando eu falo sobre pacto de sangue, parece assustar e nos remeter, nos levar a um filme de terror. Alguns outros podem pensar assim, um pacto de sangue me lembra e me leva àqueles pactos satânicos, de demônios, coisas desse tipo. Queridos, no mundo espiritual, quando nós falamos sobre pactos e alianças de sangue, é uma coisa muito séria. É uma coisa que leva a consequências muito importantes, tanto para o bem quanto para o mal. E o Senhor sabia muito bem disso. Ele sabia que a única forma de resgatar a sua coroa da criação, ou seja, de restaurar e de resgatar o ser humano, a humanidade, seria através do sangue. E ele não poupou o seu próprio filho, que derramou o seu sangue para que toda a maldição, que todo o pecado fosse cancelado. Guarda essa informação, porque depois eu vou voltar nela. E eu quero agora entender aqui, compreender e mostrar a você, junto ao texto que nós acabamos de ler, o que significa esse chamado ao compromisso. Passaram-se 40 anos e Moisés já estava preparando já o caminho para que o povo de Israel tomasse posse da terra prometida. Toda uma geração perversa passou e sucumbiu no deserto. Pela desobediência, dureza do coração, uma geração inteira foi passando para que uma outra geração, uma nova geração, pudesse possuir a terra prometida. Interessante que quando você vê lá o texto do capítulo 29, você vai perceber que até então o povo de Israel nem vinho, nem bebida forte eles tomavam. Eles ficaram isentos de tudo isso. Uma geração inteira nunca tinha provado do prazer da vida, das coisas que dão prazer à vida. Eles viveram uma vida realmente de muita entrega, uma vida de muita consagração. O único alimento que eles conheciam era o maná que o Senhor mandava do céu. A única água que eles conheciam era aquela que brotava das rochas. As coisas eram muito diferentes, e a partir de agora eles começariam a viver uma outra realidade. Por isso o Senhor convocou, através de Moisés, no seu quarto discurso, todo o arraial. Ele convocou, primeiro, os homens e as mulheres, aqueles que faziam parte da pirâmide social, daquele povo que ainda era nômade, estava em deslocamento, ainda iria formar uma grande nação com a sua terra própria. Eles pegaram lá os cortadores de madeira, aqueles que pegavam água, depois eles chamaram também os homens, as mulheres, os velhos, as crianças, depois ele começou também a convocar também os líderes, os anciões, os oficiais, os líderes das tribos, enfim, toda a estrutura organizacional do povo de Israel foi convocado para aquele grande discurso que o Senhor iria falar através da boca do seu servo Moisés. E esse discurso foi conhecido como o quarto discurso de Moisés. O quarto discurso de Moisés, e Deus faz uma nova aliança com o seu povo. E essa aliança estava totalmente alicerçada e pautada em compromissos. E eu queria falar hoje, dentro da nossa realidade, o que Deus quer falar comigo, pastor, através de uma aliança, de um compromisso que Ele fez com Israel no final da sua peregrinação pelo deserto. Hoje a palavra de Deus está nos chamando para esse tempo também para o compromisso. Compromisso é pacto, compromisso é aliança, compromisso é acordo, compromisso é obrigação. Compromisso é algo que você precisa traçar, precisa assinar diante de Deus, e você precisa cumprir. E eu queria fazer uma pergunta para você que já caminha no Evangelho. Será que você tem cumprido o pacto, a aliança, o compromisso que Deus fez contigo? Antes de você responder aí no teu coração, porque eu não estou ouvindo,
saiba de uma coisa, mesmo que você tenha descumprido esse pacto, eu quero dizer para você que o Senhor nunca, jamais irá descumprir o que Ele fez contigo. Ele não tem mais como voltar atrás. Ele entregou a vida dele por você. Ele morreu na cruz por você. Ele derramou o seu sangue precioso por você. E a única coisa que Ele quer que você agora faça por Ele é amá-lo. Interessante que quando pessoas fazem um pacto com o diabo, quando deixa de cumprir aquele pacto, eles são retalhados, perseguidos e em alguns casos até perdem a sua vida, porque o diabo, ele não ama, ele simplesmente aprisiona. O pacto que o Senhor fez conosco não é um pacto de prisão, não é um pacto de morte, é um pacto de vida, de amor, é um pacto de liberdade. Essa é a grande diferença em relação ao pacto que nós fizemos com o Senhor, que você precisa fazer com o Senhor se ainda não fez, e o pacto que muitos fazem, talvez você tenha feito com o diabo. Nesse momento, Deus fala contigo que todas as alianças são quebradas pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, e que você está livre hoje para escolher por Cristo. E se você já fez essa escolha, eu quero falar algo interessante para você nesse momento. Você é comprometido com Deus? Se você é comprometido com Deus, você precisa aprender 3 verdades nesse texto. A primeira verdade é que o compromisso com Deus exige renúncia. E se você não aprender a renunciar, você, de fato, você não fez essa aliança, você não se comprometeu com Deus. Existe um texto lá na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, eu queria parar um pouquinho aqui essa história, esse contexto, lá do livro de Deuteronômio, e eu queria que você fosse comigo agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 27. Eu queria convidar você para me acompanhar nessa leitura, pois ela vai consolidar também alguns princípios importantes que nós precisamos encontrar agora na Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Olha que coisa interessante que esse texto fala para a gente. Versículo 26 e versículo 27. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos e os irmãos e as irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você olhar e perceber, Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27, ele traz para a gente 2 informações. E eu queria abrir parênteses aqui para você entender de uma forma clara. O versículo 26, ele fala que aquele que não aborrecer pai e mãe, e aí ele fala sobre mulher, marido, filhos, não pode ser meus discípulos. Muitas pessoas confundem esse texto como um grito de rebeldia, de anarquia. Será que você também pensa dessa forma? Eu quero deixar bem claro para você que a palavra de Deus, ela não entra em contradição com a sua própria palavra. A palavra de Deus fala que honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é um mandamento, e nesse mandamento há uma promessa. A palavra de Deus diz que é inquestionável, você precisa honrar. Honrar na palavra de Deus significa respeitar, significa valorizar, significa dar honra. É um conceito judaico sobre respeito. Esse texto aqui, ele está falando, e Jesus está falando para os seus discípulos com um objetivo muito claro, para que aqueles homens e aquelas mulheres pudessem ser verdadeiros discípulos de Jesus, iria aborrecer o pai e a mãe, quebrando com os conceitos, com a tradição, quebrando com a religiosidade judaica daquela época, quebrando também em outras nações e outros povos, também a mesma religiosidade e a mesma herança familiar. Naquele momento ali, Jesus está falando sobre emancipação, sobre ser individual, sobre fazer escolhas que iriam repercutir pela eternidade. Jesus estava querendo dizer que para ser discípulo, deveria ser um servo inteiro, completo a Ele. Então, a palavra de Deus fala isso para a gente, e nessa mensagem que eu estou deixando para você da Igreja Batista Nova Esperança, para você que está assistindo também essa mensagem, eu queria que você não se esquecesse disso. Às vezes é importante você quebrar com esses vínculos. Não estou dizendo para você se rebelar contra os seus pais. Eu estou falando para você obedecer aos seus pais, com certeza, mas você não amarrar a sua vida às escolhas que eles fizeram. Isso é muito interessante.
Quando nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós quebramos, nós cortamos, nós rompemos com esses vínculos. Nós continuamos amando e por muito amar, nós seguimos o nosso caminho. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa no versículo 27 também que fala para a gente, é que esse texto fala que se você não quiser carregar a cruz, também você não poderá ser um discípulo de Jesus. O que representa aqui a cruz? Para quem faz parte da nossa família IBNE, para quem faz parte da Igreja Batista Nova Esperança, escuta as nossas mensagens, eu já falei algumas vezes. A cruz representa aqui a nossa missão. Aquele que quer ser verdadeiro discípulo de Jesus precisa carregar a sua missão. Não pode largar ela. Mesmo que essa missão, a cruz, no sentido aqui de uma metáfora, represente dor, sofrimento, renúncia ou até mesmo a sua morte. Então, você aí da Igreja Batista Nova Esperança, você que assiste essa live agora nesse momento, não pode esquecer disso. Porque a cruz, o nosso chamado, a nossa missão, ela faz parte da nossa vida. E ela é muito importante. Então, quando a gente fala sobre o chamado, o compromisso, Deus está chamando a gente aqui para renunciar. O que eu posso renunciar hoje então, pastor? Algumas coisas importantes. Você precisa renunciar o seu eu. É muito importante que você faça a renúncia do seu eu. O que é o eu? O eu, na verdade, é o seu ego. É aquilo que você tem dentro de você e você não consegue, de forma nenhuma, negociar. Você acha que você não precisa pedir perdão ao seu irmão, porque o seu irmão que está errado. Você acha que você não precisa ouvir essa mensagem agora, porque você sabe mais do que eu. Com certeza você deve saber muito mais do que eu. Eu posso aprender até muita coisa com você. Mas nesse momento agora eu sou autoridade sobre a tua vida. E a palavra que eu estou liberando, ela vem da parte de Deus. E há autoridade em cima disso. Então, quando nós entendemos sobre a questão do ego, a gente precisa aprender que a gente tem que ter um coração ensinável. Talvez você esteja na posição do soberbo. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Uma outra coisa importante também dentro do assunto renúncia, você precisa aprender também a renunciar à tua carne. Ô carne, maldita carne. Eu acordei hoje querendo fazer a vontade de Deus, e durante o dia eu fiz a vontade da minha carne. De que forma eu faço a vontade da minha carne? Eu não estou falando só sobre sexo, não. Sexo é apenas um dos cardápios da carne, mas a carne também conspira na fofoca, a carne também conspira na mentira, a carne também conspira também no falso testemunho, a carne também conspira quando você faz aquilo que Deus manda, você não faz aquilo que Deus manda você fazer e você faz o que a carne quer fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós precisamos renunciar à carne. E uma outra coisa importante também, nós precisamos renunciar ao pecado. Tudo que é pecado precisamos dizer um não. E o último aqui, dentro dessa exigência que o compromisso pede para cada um de nós, que é a renúncia, nós precisamos também renunciar os nossos projetos pessoais. Aí que vem o negócio. Você renunciar àquele namoro, você renunciar àquela proposta de emprego maravilhosa, mas aquilo vai levar você para o buraco. Aquele relacionamento vai fazer você sair da presença de Deus. O Senhor, quando pede renúncia, Ele pede para entregar. Entrega para Deus o teu projeto pessoal. Entrega para Deus o teu relacionamento. Não tenha medo. Se você é um cristão, você precisa entregar. Assim também como você precisa entregar os seus Isaques. Você precisa confiar em Deus, que Deus tem o melhor para você. Uma outra coisa importante também, quando nós fazemos essa aliança, esse compromisso, esse pacto com o Senhor, ele existe também depois da renúncia, uma outra coisa muito importante. Essa coisa é a disciplina. Todos aqueles que servem a Jesus, todos aqueles que seguem ao Senhor, precisam aprender sobre a disciplina. A disciplina é muito importante e compromisso exige disciplina. O que seria disciplina dentro desse contexto? Disciplina, ela representa para a gente alguns princípios importantes. Primeiro, eu preciso ter disciplina na meditação da palavra, eu preciso ler a Bíblia. Eu tenho que ter disciplina em orar, eu preciso orar. Eu preciso ter disciplina também com a busca de comunhão, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar junto com o corpo de Cristo para comungar, porque através dessa unidade, através dessa comunhão, é que eu vou encontrar a experiência do cristianismo na vida do meu irmão e ele na minha vida. Essa semana nós tivemos aí, na segunda-feira, nós comemoramos o Dia do Amigo.
E o dia do amigo, ele expressa muito isso. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de lutas, nós temos sempre um amigo do nosso lado, mas é na angústia que esse amigo, ele se torna um irmão. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Então, nós precisamos entender que compromisso com Deus exige disciplina. E eu queria encerrar essa live falando sobre o último tópico aqui. Esse tópico sobre o chamado ao compromisso. O compromisso que nós temos com Deus, ele exige de nós também a perseverança. Essa palavrinha, ela é fundamental. O que é perseverança dentro desse contexto? Moisés, no seu quarto discurso, lá em Deuteronômio capítulo 29, ele destaca muito esse princípio, que é o princípio da perseverança. Vocês precisam continuar no propósito. Vocês precisam sair da sua zona de conforto. Vocês precisam buscar uma verdadeira espiritualidade. Vocês precisam estar firme, mesmo que venham as adversidades. Em outras palavras, eu fiz aqui uma pequena síntese do capítulo 29 de Deuteronômio, do capítulo 29 de Deuteronômio para você. Lá você encontra o Senhor falando através de Moisés: vocês precisam sair da zona de conforto. Muitas pessoas aqui agora estão na sua zona de conforto. Poxa, estou legal, crente, tranquilo, né? Dou o meu dízimo, faço as minhas orações, não cometo pecado. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você faça muito mais. Se eu for puxar um pouquinho e perguntar: quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse primeiro semestre? Ah, pastor, pandemia não dá. Você está na sua zona de conforto. Uma outra coisa importante: falsos sentimentos. Você não pode deixar que a ira, que a mágoa entre no teu coração. Tem gente ficando com raiva porque o pastor esqueceu de dar o feliz aniversário. Porque o pastor foi embora e esqueceu de falar comigo. Porque o pastor, porque o irmão, porque o outro irmão. Meu querido, falsos sentimentos. Um pastor jamais vai deixar de te chamar. O irmão vai deixar jamais de te chamar. Nós somos falhos. A igreja, todos nós. Não tem como ser perfeito. O que é um irmão? O irmão é aquele que ama incondicionalmente. Então eu tenho meu irmão aí, o Michel, acabou de passar a palavra para mim. Porque ele não falou a palavra bonita que eu gostaria que ele me apresentasse, então ele vai deixar de ser meu irmão. Vou descredenciar ele dos meus laços fraternais. Isso não existe. Ele vai ser meu irmão até o último dia das nossas vidas, da minha e da dele. Sendo bom, gostando ou não gostando. Gosto muito do meu irmão, mas se não gostasse, continuaria sendo meu irmão. Então a gente precisa entender qual é a dinâmica de tudo isso. E eu queria terminar a live dessa quarta-feira, desse dia 22 de julho de 2020, deixando para você o último princípio do que é perseverança no contexto de compromisso. É você estar firme mesmo na adversidade. O quarto discurso de Moisés, em Deuteronômio capítulo 29, está alertando Israel para isso. Não vai ser fácil. Vocês têm uma promessa, mas essa promessa ela vai ter que ser conquistada. Ninguém vai chegar, vai entregar nada de graça para você. Sangue vai ser derramado. Vidas vão ser ceifadas. Muitos irão sofrer, mas a vitória será em nome de Jesus, para você. Assim como naquela época, em nome do Deus do exército de Israel, em nome do Senhor Todo-Poderoso, a vitória seria alcançada. Então, eu queria deixar essa mensagem para você hoje. Que Deus abençoe você ricamente e que você possa aprender o verdadeiro sentido do compromisso. Compromisso significa aliança, compromisso significa pacto, compromisso significa acordo e é uma missão, uma obrigação que você tem com Deus, porque Ele, antes de você nascer, Ele entregou a vida do Filho dele por você. Em João 3,16 fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que você possa refletir sobre o Deus que te chama ao compromisso. Se comprometa com Ele e você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Isso eu te garanto. Vamos orar agora nesse momento, entregando a tua vida para o Senhor e terminando esta mensagem.
Pai querido, muito obrigado pelo grande privilégio, pela grande honra de estarmos aqui, nesse momento, falando para a Tua igreja. Muito obrigado, Pai, por todos os outros que estarão assistindo essa live, depois nas gravações nas nossas redes sociais. Que poderosamente o Senhor possa testificar essa palavra nos corações. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Seu Espírito Santo estejam sobre cada um aqui hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Michel, muito obrigado pela oportunidade. Estou passando a palavra para você agora nesse momento. E muito obrigado mais uma vez. E que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e todos aqueles que nos seguem através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí, pastor. Deus abençoe. Gente, tá vendo? O Deus que chama para um compromisso, o Deus que convoca o povo para fazer uma aliança. A melhor coisa que tem é você ter comunhão com Deus e obedecer a sua voz. Que aquilo que Deus falou ao seu coração possa não só entrar no seu ouvido, né? Não possa só ficar neste momento agora aqui, mas que isso possa, usar uma expressão meio chula, né? Mas possa martelar na tua cabeça aí durante todos esses restantes de dia de semana aí. Que Deus possa continuar a promover no teu coração transformação. O povo de Israel vacilou bastante. O povo de Israel viu Deus agindo com forte mão, né? Com mão poderosa, fazendo milagres extraordinários, e mesmo assim, com o passar do tempo, aquele mesmo povo se voltava contra Deus. A geração que veio depois também vacilou contra Deus e, infelizmente, passaram por situações, né, como diz aqui a expressão, né, passou por perrengues terríveis, porque abandonaram essa aliança que Deus fez com eles. Então, que a gente consiga entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus, ele quer, como diz a música, né, é um Deus de aliança, um Deus que faz promessas e que cumpre essas promessas. Então, que você possa hoje entender isso, que hoje você possa, de uma forma bem diferenciada, que você possa orar, abrir o seu coração para Deus e falar com Deus: Deus, eu errei, eu tenho errado, eu tenho vacilado, eu acho que eu quebrei a minha aliança contigo um tempo atrás e eu estou aqui pronto para fazer uma aliança nova com o Senhor, para novamente me religar ao Senhor, para novamente voltar novamente para próximo ao Senhor. Faça isso hoje. O dia é hoje. O dia da transformação, o dia da libertação, o dia de mudar a vida é hoje. E quem aplica isso em nós, quem promove isso em nós é o poderoso Espírito Santo de Deus. Tem muita gente, eu vou avançar um pouquinho mais aqui, eu vou ser mais profundo, né? Tem muita gente que acha que eu vou fazer um momento de oração aqui, tudo vai mudar. Deus, ele vai promover mudanças e isso pode acontecer de forma instantânea agora, porque Deus, ele é poderoso, ele pode fazer isso. Mas é algo que você precisa cotidianamente fazer no teu dia a dia. Não adianta você ficar esperando só que eu ore por você. Uma vez eu visitei uma pessoa e eu falei isso para a pessoa, falei, olha, já tinha sido a terceira vez que essa pessoa tinha me chamado para ir na casa dela para fazer uma oração por ela. Já viu aquela pessoa que é 6 horas por mim, é o crente 6 horas? Né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. E aí, na terceira vez que eu fui na casa dessa pessoa, e eu preguei a palavra, eu falei do amor de Cristo, falei da justiça de Deus, e falei, olha só, não adianta você ver a igreja de Cristo, ou os irmãos em Jesus, né, os cristãos, como se fosse um Dorflex no meio de uma doença de sinusite. Não adianta porque o Dorflex, né, não estou fazendo propaganda aqui, né, o analgésico, né, não adianta você tomar o analgésico no momento da doença que precisa de um antibiótico, porque isso só vai mascarar a dor. Você vai ficar um tempo ali sem dor, mas depois aquele negócio vai voltar. Por quê? Porque não houve uma transformação, digamos assim, no remédio biológica ali, né, aquela mudança do que o antibiótico traz no nosso organismo. Na questão espiritual, foi a tipificação que eu usei para explicar para a pessoa. Falei, olha, não adianta, nós vamos aqui, nós vamos abençoar, beleza, mas vai passar um tempo, se você não mudou de vida, se você não teve a sua vida transformada realmente pelo poder do Espírito Santo, tudo isso vai voltar.
Então é necessário que você mude a sua vida, e quem promove essa mudança é o Espírito Santo de Deus. Os rituais não vão mudar nada. É uma prática diária com Deus. Isso começa agora. A mudança de vida começa a partir de agora. No momento que você reconhece que você errou, que você reconhece que a sua aliança está quebrada e que você vai novamente aí, reconsiderar isso e buscar novamente Deus. Deus, me perdoa. Basta apenas que você se aproxime dele. Lembra do texto lá do início? Se aproxime de Deus. Ele vai se aproximar de você. Ele vai transformar a sua vida. Eu quero orar por você agora nesse momento. Quero orar por todos esses que estão mandando mensagem, que estão falando aí pelas redes sociais. Nesse momento agora a gente vai orar por todos. Então, fique comigo agora em oração. Feche os seus olhos, onde você estiver. Se você estiver no trabalho e não pode fechar os seus olhos, não tem problema. Se concentre em Deus aqui, na sua cabeça. Conversa com Deus. Não fica só observando e ouvindo a minha oração, não. Ore. Fale com Deus. Trabalhe essa comunhão com Ele. Agora é o momento. A chave é agora. De repente vai ser agora que vai vir a mudança. De repente não. Eu acredito que vai ser agora, de acordo aí com o poder de Deus que vai exercer através da sua fé na sua vida. Então vamos orar? Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ser igreja. Eu gosto de começar minhas orações assim, porque é uma dádiva, é uma bênção poder ser igreja, poder orar, poder compartilhar a Tua palavra com as pessoas. Deus, existem muitas pessoas nesse momento, de forma online agora ou depois vendo esse vídeo, que percebem, sabem que a conduta que estão tendo, que a vida que estão tendo está fora dos teus propósitos. Pessoas que não te conhecem ainda, mas estão começando a te conhecer por coisas que estão acontecendo. Outras pessoas, Senhor, já te conheciam, andavam contigo, mas quebraram a aliança no decorrer da sua caminhada e estão agora ouvindo a tua voz. Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada um desses em tuas mãos. Aqueles, ó Pai, que estão trazendo agora pedidos de oração, que trouxeram já, né? Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada vida dessa também em tuas mãos. Cada pedido desse feito, coloco no teu altar, coloco nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, esse que está se reconciliando, recebe esse em nome de Jesus. Esse que não te conhece como Salvador está agora entregando a sua vida, está aí reconhecendo que é pecador. Deus, perdoa o pecado. Ele está confessando agora, ela está confessando agora. Deus, em nome de Jesus, restaura aquele, ó Pai, que se afastou, restaura como antes, melhor dizendo, restaura como nunca houve, Deus, na vida dessa pessoa. Transforma ela pelo poder, transforma em nome de Jesus. Ó Deus, que a nossa vida, né, que a conduta que nós estamos vivendo agora, que isso possa incomodar, que possamos ser transformados pelo poder de Cristo. Deus, em nome de Jesus, muda a mente, muda a mentalidade, transforma, muda, Deus, em nome de Jesus. Esse é o Pai que está doente, que está enfermo, esse que está, o Pai, doente na alma, nas emoções, esse é o Pai que está vivendo um momento de frustração, esse é o Pai que está vivendo um momento de perda, está vivendo um momento de escassez. Deus, visita agora. Só o Senhor pode fazer o milagre, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode se revelar. Nós somos apenas, ó Pai, um instrumento do Senhor para mostrar o caminho, para orar, para interceder por eles, mas o caminho eles vão ter que percorrer, eles vão ter que conhecer pessoalmente o Senhor como Salvador, conhecer quem é o Senhor, que eles possam te buscar, Pai, pela palavra, que eles possam te buscar em oração, que eles possam te buscar pelo conhecimento constante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, restaura a aliança que foi quebrada. Eu abençoo cada um, Pai, com toda sorte de bênçãos, não só, Pai, nesta terra, mas principalmente bênçãos espirituais. Deus, que todo ataque do inferno cesse na vida deste, que todo ataque, ó Pai, do diabo, dos seus anjos, que estão tentando de alguma forma afastá-los do Senhor, em nome de Jesus. Que todo esse ataque do inferno seja rompido, que perca, ó Pai, o seu poder, que perca todo tipo de
de laço, né? Que seja rompido em nome de Jesus e que esse relacionamento que foi feito, relacionamento errado com Satanás e seus demônios, que seja rompido agora através da oração dessas pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, derrame sobre cada um a tua paz, aquela paz que o Senhor prometeu na tua palavra, que o Senhor deixou registrado, ó Pai, no teu evangelho, a paz que excede todo entendimento, a paz que só Jesus pode dar. Deus, que essa paz esteja sobre cada um. Nós agradecemos e louvamos o seu nome por a oportunidade que o Senhor deu nesses minutos aqui de estar em comunhão contigo, de estar aqui cantando, orando, ouvindo a tua palavra, refletindo, chorando na tua presença. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Nos dê para um restante de semana abençoado pelo Senhor. Continue a falar conosco, nossos corações, no decorrer desses dias que ainda virão, no final e no início da outra semana. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que seja a bênção, que você alcance maravilhas de Deus na quinta, na sexta, no sábado e aí no início da nova semana que Deus permitirá que você viva. Não se esqueça, crê em Deus, coloca a tua vida diante dele, confia nele e você vai ver o quanto ele vai fazer ainda por você, tá? Que Deus te abençoe, obrigado pela presença, muito obrigado aí por todos que estão em todas as redes sociais aí com a gente. Continue nos acompanhando aí pelas redes sociais, Facebook da igreja, Igreja Batista Nova Esperança Vila Cruzeiro, pessoal que acompanha pelo YouTube, estamos aí pelo Nova Esperança IB e pelo site da igreja Batista Nova Esperança, ou Esperanca, né? .com, assim, sua cedilha. Acompanha a gente aí, domingo a gente está aqui na igreja presencialmente a partir das 18 horas, transmissão online também para quem está distante. Que Deus te abençoe e te guarde, fique na paz. Tchau.